cuidados com os pets. Você cuida da visão do seu cachorrinho ou do seu gatinho? Também é importante. Nós também fomos saber mais sobre este assunto e a gente também coloca para vocês, olha só. Oi, Andréia. Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde dos nossos bichinhos, a saúde dos olhos, porque a gente tem que ficar muito mais atento, né? Porque quando a gente sente alguma coisa, por exemplo, a gente corre pro médico. Agora, e eles que não conseguem falar, né? Então, a gente tem que ficar observando ali. Então, eu vou conversar agora com o Dr. Flávio Roncati, ele que é especialista em oftalmologia animal, que vai explicar pra gente. Então, doutor, quer dizer que a gente também tem que estar atento à visão dos nossos bichinhos? Exatamente, né? Algumas raças são mais predispostas do que outras a apresentarem problemas oculares, né? Tais como essas hiperemias oculares que a gente às vezes confunde com conjuntivites, né? E também problemas de ressecamento, isso mais específico para as raças de focinho curto, mas de uma forma geral todos podem apresentar problemas oculares. E aí quando a gente fala em bichinhos, eu por exemplo já estou aqui, Andréia, pegando algumas dicas, porque eu tenho 4 mocinhas lá em casa e inclusive 2 delas têm muita possibilidade de ter essas doenças que são as de focinho curto. Explica pra gente, doutor. Exatamente, né? Os Shih Tzus, não só o Shih Tzu, né, que é uma raça muito comum que a gente vê nas ruas, mas Bulldogs francês, Bulldog inglês, Pug muito principalmente também, né? Essas raças, o focinho curto já traz para eles do nascimento uma série de problemas que muitas vezes passam imperceptíveis pelos tutores, porque a gente não tem o costume de olhar tanto os olhinhos dos pés, né? Então esse cuidado tem que ser um pouco mais intenso com os pacientes de focinho curto. Justamente isso que eu ia falar agora dos cuidados. A gente falou dos focinhos curtos, mas não só eles, por exemplo, pitbulls, cachorros grandes também, quando eles têm uma mudança de habitat, né? Exatamente, né? Os pets, eles, assim como nós também somos muito suscetíveis ao estresse e ansiedade, eles também são. Então, uma mudança de ambiente muito brusca, com pouco tempo de adaptação, também pode levar a um quadro, né, de aumento de secreção, hiperemia ocular, que pode ser confundido com algum problema maior. Agora, doutor, falando então dos cuidados, quem está acompanhando a gente agora, que já tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, porque a gente vai já falar dos gatos, eles também têm, né, muitos casos para os gatos, mas o que a gente precisa ficar atento ali, que o meu animalzinho pode apresentar um problema na visão? O principal que a gente pede para sempre olhar é produção de secreção, porque como a gente estava conversando, um pouquinho de secreção, aquela remelinha, famosa remelinha que forma da noite para amanhã, em quantidades moderadas é normal. Porém, um aumento, por exemplo, na coceira dos olhos, o seu pet ele está esfregando o olhinho no tapete, na almofada de casa ou inclusive na própria patinha, exatamente, podem ser indicativos de um desconforto ocular. Então, nesses casos, é sempre importante trazer no oftalmologista para evitar que seja alguma coisa mais grave. Entendi. E aí, quando a gente fala nesses cuidados que a gente não toma, aí a gente tem as consequências. Inclusive, eles podem aí ser submetidos não só a tratamento com medicações, mas até cirurgias, né, Perfeito. doutor? Dependendo do diagnóstico de cada paciente no consultório, a gente sempre faz o início com o tratamento medicamentoso, porque ele é menos invasivo. Porém, mesmo durante esse tratamento, se o paciente ele apresenta desconforto, como a gente estava conversando, coceira, olhinho fechado, demonstrações de dor, muitas vezes a gente tem que, inclusive, adicionar um procedimento cirúrgico ao tratamento desses pacientes. E aí a gente falou de cachorros, mas agora há pouco eu também comentei sobre os gatos. Atenção também com eles. Exatamente. Os gatos, diferentes um pouco dos cães, eles são mais propensos a apresentar problemas oculares devido a infecções virais, né? Então, coronavírus, que está muito em evidência, né, agora, mas não esse tipo que causa essa doença, né? O coronavírus já é um vírus que ele vem habitualmente na vacinação de gatos, né, do dia a dia. Então, herpes vírus, felino, cálice vírus, são todos vírus que podem vir a causar problemas oculares nos gatos. Tá vendo só? Você que tem o seu cachorro, o seu gatinho aí, tem que ter muito cuidado, tem que tomar muita atenção, porque como eu falei, né? A gente quando sente alguma coisa, a gente sabe que tá sentindo, né? E a gente corre pro médico e eles não. Então a gente tem que estar olhando ali se tá vermelho, se eles estão coçando muito. E aí, ao primeiro sinal de algo errado, correr pro médico. Perfeito, porque o quanto antes a gente iniciar o tratamento, menor são as consequências do problema. E aí a gente mantém a saúde dos nossos bichinhos em dia, viu, Andréia? Ó, dica para todo mundo que tem animalzinho de estimação em casa. Não há dúvida, Lu, obrigada. Sabe que quando um ponto, né, doutora?